E hoje eu quero falar com vocês acerca de fé, tá? Vamos falar um pouco de fé. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, irmão de Jesus, capítulo de número 2. Eu vou pregar bem calminho hoje, porque a minha voz está realmente... Eu fui fazer uma live antes de ontem, com 10 minutos de live eu perdi minha voz. Então, parecendo aqueles pregador pentecostal, né? Tiago capítulo 2, a partir do verso de número 14. Tiago 2, 14. Glória a Deus. Amados, a gente quer muito que vocês passem o ano novo com a gente, tá? A gente quer muito, de verdade. Então, se você tem essa possibilidade, sinalize aí para nós, para a gente fazer algo bem bonito aí, porque a gente sabe que muitas vezes não tem lugar que não dá para a gente passar, é ruim você passar sozinho. Então, vamos estar junto aí. Vai dizer assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo? Ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras, com efeito? Foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo dom da vida, quero te agradecer pela tua palavra, e mediante a tua palavra, Senhor, eu clamo aos céus, eu clamo diante do teu trono, meu Pai, o trono da graça, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor me dê graça, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. Peço também que essa casa venha se encher com o teu Espírito, que nós comecemos a sentir no nosso Espírito, comecemos a nos mover no nosso Espírito, algo sobrenatural, algo vivo, algo que venha transformar a nossa mente, algo que venha fazer, que venha produzir um resultado, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, glorificar o teu nome nesta terra. Senhor Jesus, Tu és o convidado desta casa, Tu és aquele que vem para vivificar a palavra que sai dos meus lábios, meu Pai, por isso eu peço, Jesus, vem sobre nós, vem fazer a Tua obra, é que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amados, vamos falar um pouco sobre fé nessa noite. A gente vê Tiago, o irmão de Jesus, ele esclarecendo alguns pontos. Eu gosto muito da carta de Tiago, porque ela é uma carta bem direta, ela é uma carta que nos instrui. Eu lembro que quando eu era novo convertido, e às vezes, eu estava no começo do namoro com a Elisandra, eu ligava para ela, falava assim, amor, abre lá em Tiago, lá que Tiago vai bater na gente, cara. E porque eu entendo que crente que é crente, ele gosta de ser exortado. Crente que está alinhado, ele gosta de exortação.
Quando você quer ver a tua qualidade como crente, veja a disponibilidade que você tem para uma exortação e para um direcionamento da parte de Deus. Quando você tem dificuldade em ser exortado, vá buscar o Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar uma direção um pouco diferente. E eu gostava muito de Tiago, porque Tiago ele é bem direto. Ele é um cara que não tem mimimi, ele é um cara que... A gente vai tentar condensar algumas coisas da carta de Tiago nessa noite. Graças a Deus a gente está com um tempo legal para a gente poder falar da palavra. E a gente vai ver que ele começa a falar acerca de fé e obras. O que é a fé? A fé é uma palavra composta de duas letras, mas que tem um significado muito grande para nós. A fé é você, conforme vai dizer o livro de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é você crer no íntimo do teu coração, é você crer no teu espírito e na tua alma, alguma coisa que você não consegue ver, mas através de uma informação que você recebeu. E que nós, meus amados, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, essa fé, ela é ativada de tal maneira que nós conseguimos acessar os lugares celestiais em Deus e fazer com que isso produza algo em nossa vida. Essa é a prerrogativa da fé. E Tiago está falando aqui que aquilo que nós falamos porque todos nós falamos que a gente tem fé, né? E se você for fazer uma pesquisa, se você sair pelas praças, se você sair por aí, todo mundo vai falar que vai ter fé. Quando o camarada ele vai jogar na Mega Sena, o que ele vai falar? O que ele fala que ele vai fazer? Que ele vai fazer uma fezinha. Por quê? Ele está fazendo um jogo ali, um jogo de azar, onde ele está crendo que ele vai ganhar. Ainda que a possibilidade de ganho seja 1 para 1 milhão, nem sei quanto que é a probabilidade de ganho de uma Mega Sena. Eu sei que a chance do cara ganhar é muito pequena. E às vezes nós, como crentes em Jesus, como aqueles que professamos que temos fé em Jesus, aqueles que abrem a boca para falar que somos homens e mulheres de fé, parece que algumas coisas não acontecem na nossa vida. Parece que essa fé, ela não tem produzido algumas coisas a qual nós esperávamos. Você já parou para pensar que parece que as coisas não batem? Parece que as coisas a qual você lê, as coisas às quais você crê, parece que não estão tendo um resultado a qual você está esperando. E Tiago ele vai falar que, a partir do momento que nós falamos que tem fé, isso tem que produzir algo na nossa vida, porque o simples fato de eu falar que tem fé, isso não vai mudar em nada a minha vida. E é o que eu vejo muito, um grande perigo do nosso meio cristão, que nós falamos que somos pessoas de fé, e talvez, eu vou mostrar para você nessa noite, que talvez você não seja uma pessoa de tanta fé assim. Porque nós não só nós, como principalmente nós brasileiros, que vivemos numa nação que vive debaixo de um sincretismo muito grande. O que é o sincretismo? É uma mistura de crenças, uma mistura de religiões, que muitas vezes uma religião ela coloca agarra dentro da outra, e às vezes acaba virando um mix. Existe até igrejas por aí que faz uma salada, ela mistura evangélico com católico, com bandista, com espírita, ela faz um x-tudo para aproveitar elementos de fé para que possa extrair uma confiança na vida da pessoa. E quando a gente vai ver que isso não é fé. Porque a fé, meus amados, a fé genuína em primeiro lugar, não é algo em que eu possa tocar, não é algo em que eu possa tocar, não é algo tangível. A fé é algo de algo que entrou pelos meus ouvidos e achou um lugar dentro do meu coração. Porque eu vejo que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas hoje,
Pelo fato delas terem uma fé que é uma fé morta. E o que é essa fé morta? Ela crê que algumas coisas vão acontecer na vida delas, sem que elas caminhem ao encontro daquilo que ela está buscando. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela está muito precisando de emprego. E ela está aí pela rua, ela não conhece Jesus. E quando ela vem para a igreja, ela vai falar assim: agora encontrei o Jesus. Agora encontrei aquele que faz com que aquilo que eu creio venha se tornar realidade. E o grande erro, meus amados, da classe cristã é isso: tratar Jesus simplesmente como um catalisador, como um elemento que é o ativador para que o meu desejo, para que aquilo que eu estou precisando venha acontecer. E Jesus, meus amados, eu vou dar uma dica para vocês. Jesus, ele não é o gênio da lâmpada. Porque o gênio da lâmpada, você recebe ali segundo a fábula oriental, você pega aquela lâmpada, você esfrega e quando ele aparece, ele te concede 3 desejos. Mas sabe qual que é a diferença? Com o gênio da lâmpada, não precisa de relacionamento. Com o gênio da lâmpada, ele simplesmente vem, realiza os seus desejos e ele vai embora. Você não vai ver ele nunca mais na tua vida. Agora com Jesus ele é diferente. Jesus ele entra na tua vida para estabelecer um relacionamento com você. E nesse relacionamento, através da fé, eu olho para as atitudes de Jesus, eu olho para o direcionamento que Jesus me dá, e eu passo a me mover de uma forma que a minha fé, ela passe a produzir algo diferente na minha vida. Aí eu pergunto para você, você veio lá de fora, você veio do mundo, você veio de outro lugar, o que você está fazendo de diferente na tua vida para que você possa falar que você tem fé? Porque o próprio Tiago está dizendo, de nada adianta eu dizer que eu sou uma pessoa de fé e até ir evangelizar uma pessoa e a pessoa falar que ela está passando necessidade. Eu vou lá falar de Jesus para ela. Eu falo: ô fulana, Jesus é bom. Jesus é bom. Então, vou dar um exemplo, fui lá na África. E a gente foi numa região chamado, agora não vou, Pecene. Então nós estávamos numa região carente da África, onde nós estávamos hospedados. E nós pegamos a van e fomos para uma região, numa área rural da África, ou seja, uma área mais carente ainda, chamada Pecene. E quando a gente chegou lá, a gente foi fazer o quê? Falar de Jesus, com alvo nas crianças. Só que a gente começou a falar, o que a gente tem que falar? Aquilo que o Nicolas falou aqui no momento do louvor. Jesus é bom, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Agora, de nada adianta eu chegar num lugar daquele, num lugar carente, e ficar gritando: Jesus é bom. Porque senão as crianças vão olhar para mim e vai falar: pô, Jesus é bom, mas ele é bom só para você e para mim, ele não é bom? Ou seja, se eu tenho fé para sair daqui de Taubaté, para pegar 13 horas de voo, para desembarcar num país, para falar de Jesus para as pessoas, eu tenho que mostrar que aquela fé, que esse Jesus que está em mim, ele produziu algo de concreto que vá atingir a vida daquelas pessoas. Então eu falo que Jesus é bom, e ao mesmo tempo, no final de tudo aquilo, a gente pegou lanche, a gente pegou doce, a gente pegou... Então o que eu estava comunicando com a minha fé? O que estava inserido dentro da minha fala? Que Jesus é bom. Que Jesus é bom, e olha, ele está aqui trazendo a prova do que ele é bom para a tua vida. Você que estava passando fome hoje, porque o homem de Deus, o homem que tem fé chegou aqui, ele veio para mudar a tua realidade. Agora eu pergunto para você, você tem mudado a realidade dos locais onde você está inserido? Porque às vezes, meus amados, a gente fala que tem fé,
Mas você não consegue mudar o ambiente onde você está inserido. Você não consegue mudar o teu lar, você não consegue mudar o teu trabalho, você não consegue mudar os locais onde Jesus te colocou. Aí é momento para a gente fazer uma autoanálise e perguntar: será que realmente sou um homem de fé? Ah, pastor, mas eu tenho fé que Jesus vai fazer. Pô, passou 10 anos, Jesus não fez ainda, cara. Jesus, meus amados, Jesus, aonde ele colocava os pés dele, o ambiente mudava radicalmente. Jesus, aonde ele colocava os pés dele, o ambiente mudava radicalmente. E às vezes, meus amados, nós entramos numa passividade. Nós entramos numa passividade achando: não é da vontade do Senhor que o meu marido se converta, não é vontade do Senhor que a minha esposa se converta, não é vontade do Senhor que eu tenha isso, não é vontade. Ei, meus amados, Jesus, nós acabamos de falar, Jesus, Ele é bom. Ele é bom e Ele se ofereceu em sacrifício, meus amados, para que os ambientes e para que as realidades sejam modificadas. Porque não adianta a gente ficar somente de discurso. Jesus vai fazer, então, eu estou precisando de um emprego. E eu venho para a casa do Senhor, eu vou para Jesus. E eu acho que simplesmente o fato de eu vir para a casa de Deus, de eu levantar a minha mão, de eu louvar a Deus, o emprego ele vai chegar na minha casa, batendo na porta de casa, falando: era o senhor que estava procurando emprego? Eu acabei de receber uma revelação de Jeová, e ele me mandou nesse endereço para vir oferecer um emprego cujo salário é 10 mil reais por mês, com uma participação de lucros no final do ano de 20 mil reais. O senhor aceita? Amém. Aí, já começou a se mover na fé aqui, já está dando glória, já está dizendo que é dele, amém. É justamente isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Porque quando eu falo que eu tenho fé, quando eu falo que eu creio em alguém, eu me movo para aquele alguém, eu me movo cada vez mais na presença daquele alguém. Quando eu tenho fé para buscar, eu tenho fé para ser um empresário, amém, glória a Deus. Você coloca isso diante de Jesus e começa a caminhar para que você venha a ser um verdadeiro empresário. Você vai se capacitar, você vai estudar, você vai buscar recursos, colocando sempre Jesus como alvo da tua vida. Então de nada adianta, meus amados, a gente vir com um discursinho de falar que a gente tem um discurso de fé, que a gente é uma pessoa de fé. Então ele vai falar que se você realmente diz que é uma pessoa de fé, prova para mim com as tuas obras. Prova para mim com algo concreto. Prove para mim que as tuas realidades começam a mudar. Prova para mim que, em primeiro lugar, você está disposto a ser a mudança daquele lugar. Porque senão, se você fala que tem fé, você vai ter que ser a primeira pessoa a ser o fator de mudança de um lugar onde está deficitário, de um lugar que está doente. Você tem que ser o primeiro. Agora o problema, meus amados, é que a gente entra em ambientes onde as circunstâncias não são favoráveis e a gente desiste, falando que tem fé. As circunstâncias começam a falar todas ao contrário, e a gente está ali, falando: eu não consigo. A gente desiste. E o fato de você desistir prova exatamente que essa fé não está aperfeiçoada dentro do teu coração. E a fé, meus amados, ela vai operar de uma maneira mais plena. A maneira como Deus tem de ativar a tua fé é colocando você justamente em ambientes totalmente inóspitos, ambientes que dizem totalmente ao contrário, para que o Jesus que está em você venha mudar aquela realidade. Só que nós adotamos como padrão de fé, nós não adotamos o padrão de Cristo, nós não olhamos para como Ele age,
Nós não olhamos num padrão de sacrifício. Nós olhamos o padrão de fé como um padrão, o nosso padrão, o padrão de sempre estar ganhando. Por quê? Porque nós, infelizmente, a igreja nos últimos anos vieram com uma mensagem o quê? Venha, receba, oferte, ganhe. Sempre no quê? O que eu vou ganhar em ir na igreja? O que eu vou ganhar em andar com esse Jesus? Já parou para perceber? Então, ele começa a dar alguns exemplos de algumas pessoas que mudaram as suas realidades por causa da fé. Então, ele vai falar em primeiro lugar sobre Abraão. Abraão, um homem que foi chamado o amigo de Deus, que é também muito conhecido por nós como o pai da fé. E ele vai falar assim no verso de número 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então a gente vai ver aqui, ele vai falar do dia em que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Agora vamos dar uma olhada na dinâmica de fé de Abraão. Vai falar que vamos abrir em Gênesis capítulo número 15. Gênesis capítulo de número 15. Olha o que vai dizer. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o teu Senhor, o que tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Sabe o que acontece aqui, meus amados? Aqui é Deus coroando Abrão por alguns passos de fé que ele deu. Deus aqui, ele está dando um filho para Abraão? Ainda não. Mas o resultado dessa conversa que Deus está dando, porque é nesse momento onde Deus ele justifica a Abraão. Porque no verso 6 vai dizer: e creu Abraão em Deus, e Deus lhe imputou por justiça. O que é a justiça? Deus o justificou. Ele sai de uma condição de condenado, ele sai de uma condição de pessoa que não tinha um relacionamento pleno com Deus, para uma pessoa plena no Senhor. Mas sabe o que ele teve que fazer? Ele ouviu a voz do Senhor lá em Ur dos caldeus, lá na Mesopotâmia. E ele se levanta do momento, da situação que ele está. Ele sai da sua zona de conforto. Ele sai de uma situação que estava totalmente favorável para ele. E ele caminha rumo àquilo que Deus tinha para a vida dele. Ou seja, no primeiro encontro, no primeiro momento onde ele ouve a voz de Deus, ele já produz um resultado e mostra para Deus que a voz do Senhor produzia um resultado que o movia à direção daquilo que Deus tinha para a vida dele. Agora eu pergunto para você nessa noite: o que a voz do Senhor tem produzido no teu coração?
Tem produzido incredulidade ou tem produzido ação? Então esse homem sai, ainda que de forma errada, porque Deus diz para ele no capítulo número 12: sai da tua casa e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai da casa dele, mas sai com a parentela dele. Ou seja, ainda que ele tenha feito uma meia ordem de Deus, ele se moveu para poder buscar algo maior. Aí talvez você esteja tranquilo no seu coração agora. Eu estou cumprindo a meia ordem de Deus, então para mim já está favorável essa situação. Eu estou fazendo parte daquilo que eu ouvi de Deus. É sinal que eu estou no caminho certo, é sinal que eu estou na direção certa. Amém. Você pode estar até na direção certa, mas você não está chegando no teu propósito, porque o Senhor, Ele responde aquilo que é obediência plena, e não naquilo que é meia obediência. Porque a gente vai ver que durante todo esse tempo em que ele carregava Ló junto com ele, as promessas de Deus não se realizavam na sua vida. Ele não tinha ouvido nem mesmo uma mensagem de justificação da parte de Deus. Mas a gente vai ver que no capítulo anterior, uma das atitudes que ele toma é desfazer a sua aliança com Ló e deixar com que Ló seguisse o seu caminho, para que ele pudesse entrar na plenitude daquilo que Deus tinha comunicado para a vida dele. Uma coisa eu digo para você nessa noite: não se acostume a uma vida de meia fé. Não tenha uma fé meia boca, de meias atitudes, de meios, Senhor, eu vou lá e se faz lento para poder obedecer ao Senhor. Não se torne esse tipo de pessoa, sabe por quê? Aqui nós vemos a história de um homem que estava carregado de muita fé, por isso ele conseguiu resistir até o tempo de Ló se apartar dele. Mas você, se não tomar posição, se você viver uma vida de meia fé, corre o risco de no meio dessa caminhada, você não receber aquilo que o Senhor comunicou no teu coração, e você desanimar e não querer mais correr a caminhada que Deus tem para a tua vida. É um risco que você corre, é uma roleta russa. Você viver uma vida de meias respostas para Deus. Deus, Ele é Deus de plenitude, meus amados. Eu entendo que nessa casa há filhos queimando no seu coração para serem filhos plenos no Senhor. Há filhos nessa casa que queiram viver o melhor de Deus e tão somente o melhor que Deus tem para a vida deles. E eu creio que você tome essa palavra de fé. Isso é necessário para a tua vida. Então ele faz todo esse posicionamento no Senhor. E sabe o que o Senhor faz? Além do Senhor justificá-lo, o Senhor mostra a sua justificação. Porque Deus, meus amados, Deus não é Deus de palavrinhas. Deus, quando Ele comunica algo para nós, Ele mostra, Ele entrega um sacrifício para poder selar aquilo que Ele nos comunicou. E olha o que vai dizer. Verso de número 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Sabe o que Deus fez nesse momento, meus amados? Se você puxar, não dá para a gente ficar lendo toda a história. Quando Deus ele fala que a fé de Abrão justificou, Ele fala para Abrão pegar alguns animais e partir, e partiu aqueles animais no meio. Então ele pegou um cordeiro, ele pegou um cabrito, e pegou também uma pomba, partiu aqueles animais no meio e colocou-os, parte cá, e fez um corredor. Sabe por quê? Porque naquele tempo, a forma que as pessoas tinham de selar uma aliança era através de um sacrifício partido de um animal. Então ele fez a parte dele, ele fez aquilo que deveria fazer,
Mas antes dele terminar de ajustar aqueles animais, vai falar que algumas aves de rapina tentavam atrapalhar o seu sacrifício. E ele enxotava aquelas aves com as suas mãos. E Deus fez o quê? Fez com que aquele ambiente se tornasse em densas trevas, e aquilo trouxe-lhe um profundo medo. E a partir daquele momento ele dormiu. É Moisés que nos relata tudo isso, através de inspiração divina. E no momento que ele dorme, vai falar que uma tocha de fogo passa no meio daqueles animais, validando aquele sacrifício. Sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava comunicando para Abraão: Abraão, a aliança que eu faço contigo não é pelas coisas que você faz. Sabe por quê? Porque no momento da aliança você está dormindo, você está descansando. E enquanto você descansa confiando em mim, eu selo a minha aliança. Porque o que depende da aliança é o meu amor por você, e não aquilo que você faz por mim. Então sabe como que a tua fé vai ser aperfeiçoada? A partir do momento que você olha para o amor de Deus e não pelas coisas que você está fazendo. Porque aquilo que você vai fazer, muitas vezes vai ser imperfeito. Aquilo que você vai fazer, muitas vezes vai ser incompleto. Mas a aliança que Deus tem de fé com você, ela é inabalável. Porque essa aliança foi uma aliança de sangue na cruz do Calvário. Ninguém invalida isso. E foi o que aconteceu com Abraão. Passou a tocha ali, foi a aliança foi unilateral. Só tinha uma pessoa presente, só tinha uma pessoa acordada no momento daquela aliança. É como se você fosse num cartório, fazer uma escritura de compra e venda, e naquele momento, diante ali do tabelião, você dormisse. E a pessoa que ia conceder o imóvel para você, ela assina aquilo ali e vai embora. E na hora que você acorda, você fala assim: o que aconteceu? O tabelião olha para a sua cara e falou: cara, o cara já fez uma aliança unilateral com você, ele já assinou, a casa já é sua, não precisa da sua assinatura não, pode ir embora, porque a assinatura dele vale para o resto da vida. Foi isso que aconteceu. Só que às vezes parece que a gente está dormindo na fé, ou a gente esquece daquilo que a gente está buscando no Senhor, ou muitas vezes, sabe o que é? Pelo fato de nós não cumprirmos um desempenho no Senhor, parece que a gente desanima. Deus não te chamou para você ser um performer diante do Senhor. Deus não te chamou para você fazer performances espirituais. Deus te chamou para você ser filho amado de Deus. A partir do momento que você se coloca na posição de filho amado de Deus, Deus ele vai começar a te educar. Deus ele vai começar a extrair a fé de você. Deus ele vai começar a trabalhar no teu caráter para que você esteja apto a fluir das promessas que Deus tem para a tua vida. Mas sabe, meus amados, quando entra esse período de provação, quando entra esse momento onde Deus ele quer extrair a tua fé, que a tua fé está débil, a tua fé está cansada, a tua fé está deturpada, você pensa em desistir. E você esquece que você está dentro de um processo. Sabe por quê? A mente adâmica, a mente do homem caída, ela entendeu, e isso a religião contribuiu muito para isso, ela entendeu que ela vem para Jesus para ganhar. E que você vai mostrar a fé, você vai expor a sua fé para si mesmo e para as pessoas, a partir do momento que você começa a ganhar. Porque isso traz conforto para a tua alma, isso massageia o teu ego. Eu estou ganhando, nossa, a igreja está crescendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha fé está correta. Só que a gente esquece, meus amados, que Abraão, ele provou a sua fé para as pessoas ao seu redor e para Deus, não por aquilo que ele ganhou, mas por aquilo que ele estava disposto a dar no momento que ele foi sacrificar o seu filho. Ou seja, a tua fé, você não pode medir a tua fé diante daquilo que você está ganhando, mas você pode medir a tua fé diante daquilo que você está disposto a perder. Você já parou para pensar nisso? Você não pode, porque ganhar, gente, você não precisa de fé para ganhar. Ganhar até o ateu ganha, até ele fica feliz em ganhar e ele trabalha para isso.
Mas a verdadeira fé, ela vai ser demonstrada na sua disposição em perder. Então, a gente vai ver no capítulo 22, a gente vai ver também no livro de Tiago, olha o que Tiago vai dizer. Vamos lá voltar para Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, a gente olha Abraão como pai da fé. Já percebeu como a nossa fé ela é deturpada? A gente olha para a vida de Abraão, olhando que foi um homem que demorou 25 anos para receber o seu filho Isaque. Mas a fé de Abraão não é baseada nos seus 25 anos que ele experimentou receber Isaque. Até porque no processo desses 25 anos, ele quis abortar o processo de Deus e se deitou com a sua serva Agar, e que gerou Ismael, que não era o projeto de Deus para a vida dele. Muitas pessoas aqui estão sofrendo pelo fato de terem gerado Ismael. E Ismael muitas vezes tem atrapalhado a tua vida. O que é o Ismael? Foram decisões são decisões que nós tomamos quando nós estávamos no processo de aperfeiçoamento da nossa fé. E no processo de aperfeiçoamento da nossa fé, ainda não é momento de nós termos filho com outros recursos que não venham de Deus. Mas no momento em que Deus sinalizar, no momento onde Deus desce e fala com você, a partir do ano que vem você terá um filho, você pode ter certeza que aquilo é resultado da tua fé. Mas aquele não foi o fator medidor da fé de Abraão. O que mediu a fé de Abraão foi o fato daquilo que ele durante 25 anos lutou para ter. Durante 25 anos ele creu na promessa de Deus, e ele teve a coragem de daqueles 25 anos, com aproximadamente mais 13 anos, que muitos teólogos dizem que Isaque tinha no dia do sacrifício. Então nós vamos ver um jovem, um período de 38 anos. 38 anos, num processo em que Deus trabalhou em Abraão, para que ele pudesse pegar o fruto da sua promessa e colocar diante de Deus. Porque sabe, gente, Deus ele não queria Isaque, Deus ele queria o coração de Abraão. Sabe quando que você vai poder falar que você é uma pessoa de fé? Quando você conseguir entregar o teu coração em plenitude para Deus. Porque Deus não está interessado no teu dinheiro, Deus não está interessado nos teus dons, Deus não está interessado naquilo que você pode fazer para Ele, mas Deus ele está interessado no teu coração. É o teu coração que Ele quer. E às vezes a gente acha que a gente tem fé, né? Mas o nosso coração não pulsa 100% por Jesus. Porque é só uma pessoa estalar os dedos, e aquilo que era o meu elemento de fé, ele já fica em segundo plano. Eu quero buscar mais Jesus, pastor, saí do retiro, estou queimando, vou buscar Jesus, vou largar algumas coisas aí, e vou deixar algumas coisas de lado. Aí chega a paixãozinha da pessoa e fala: buscar nada, esse negócio de orar nada, Bíblia nada, culto nada, você conversa, se Deus quiser Ele vai fazer, sai dessa, continua levando, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Não vai funcionar desse jeito. Muita conversa, muita fala muito e não acontece. E quer falar que é de fé. Troca Jesus por uma falinha de Satanás. Troca Jesus por uma falinha sedutora. Mas quando eu saio de um retiro, queimando e falando, eu vou buscar Jesus de uma forma genuína, já no outro dia, você vai ter que estar lendo mais Bíblia. No outro dia você vai ter que estar jejuando. No outro dia você vai ter que estar se alinhando com aquilo que não era alinhado na tua vida.
Tem que dar passo de fé. Jesus não vai vir entregar de bandeja, não, gente. Eu já falei muitas vezes nessa casa. Jesus, ele não é garçom para vir oferecer a tua bênção nas tuas mãos. Você vai ter que dar uma resposta positiva à promessa que ele colocou no teu coração. É isso que vai fazer você se mover. É essa a isca que Jesus coloca para nós, meus amados. A promessa que ele plantou no teu coração, aliada a um amor ardente pela pessoa de Jesus, vai fazer você caminhar em fé nessa terra, produzindo milagres e mudando o ambiente onde você está inserido. Agora o problema, meus amados, que Jesus, a gente fala que tem fé, a gente é inserido diante de um ambiente que vai exigir da nossa fé, e a gente não dá uma resposta positiva para isso, a gente não se move, e pelo fato de nós não nos movermos, de nós não darmos uma atitude positiva, diante daquele que já falou que é poderoso e conferiu o poder dele para você. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Jesus já falou que conferiu o seu poder a nós. O problema é que você não crê naquilo, você não coloca fé naquilo. E quando você não coloca fé naquilo, aquilo não produz mudança em você. E quando não produz mudança em você, é lógico que não vai promover mudança naqueles que estão ao redor. E a gente fica terceirizando as coisas. Eu não mudo porque o fulano não mudou. Eu não faço porque o fulano não fez isso. Eu não vou porque o pastor não foi. Para, cara. Para com isso. Vai se mover disso aí, vai se mover olhando para as pessoas. Mova-se diante daquilo que Deus depositou na tua vida e pelas promessas que Ele prometeu no teu coração. Para com isso. Porque às vezes, meus amados, a gente reclama que o nosso trabalho não melhorou, e a gente quer jogar a culpa no patrão. A gente quer colocar a culpa no encarregado. Mas sabe quem que é o culpado? É você, porque você é o agente de mudança naquele lugar. Às vezes a gente quer reclamar que o nosso filho não vai bem. Mas sabe por que o filho não vai bem? Porque você ainda não mudou. Porque você foi colocado, a Bíblia vai dizer, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é esse anunciar? Não é você chegar no seu serviço lá e falar: ei, gente, Jesus é Salvador. Ei, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Não é dessa forma. Anunciar Jesus é você sair na sexta-feira do teu trabalho, um alcoólatra, uma pessoa respondona, uma pessoa que não recebe autoridade. É você sair na sexta-feira como uma pessoa que não gerava credibilidade nenhuma naquele lugar e voltar na segunda-feira com um semblante diferente, com uma fala diferente, com atitudes diferentes, em que aquele cara fala: opa, aconteceu alguma coisa na vida desse cara. É você chegar na tua casa e o teu marido olhar para você e falar: cara, aconteceu alguma coisa diferente na vida da minha esposa. Isso vai acontecer na vida de você que abriu o teu coração para isso. Isso vai acontecer na vida de você que está se movendo para isso. Em nome de Jesus. Isso é fé. Porque a minha fé, aquilo que eu falei para vocês, eu me baseio na resposta de Deus por aquilo que eu sou. Eu não baseio a minha fé naquilo que as pessoas estão comunicando para mim. O teu padrão de fé não é o que as pessoas estão comunicando. Porque se a gente entender que o padrão de fé é aquilo que as pessoas ao nosso redor estão comunicando para nós, a gente vai falar que Noé foi o cara mais derrotado da época dele. Porque Noé estava ali fazendo a arca, e fazendo aquele grande navio, aquela grande estrutura. E dizendo: gente, vai vir chuva, vai chover. E naquela época ainda não havia tido chuva nenhuma, era um vapor que subia da superfície da terra, que regava as plantas. Então a turma começou a olhar para ele e falar: esse cara está ficando louco. Mas sabe o que acontece, meus amados? Sabe por que as pessoas não creram?
porque elas não tinham um relacionamento com Noé. Mas todos aqueles que eram íntimos de Noé entraram na arca. Você está conseguindo tocar as pessoas que são íntimas de você? Você tem conseguido chamar a atenção pelas suas atitudes das pessoas que estão ao seu redor? Porque é até pior, quando você fala que veio de um culto, e na hora que você chega de um culto, num churrasco na tua família, você fica lá murmurando, falando palavrão, enchendo a cara. A turma vai olhar para sua cara e vai falar assim: o que esse Jesus trouxe para ele? Mas quando você chega num ambiente e você consegue se mover no meio dessas pessoas, quer cachaça? Não quero. Ah, fulano lá não presta. Cala. Fulano está enfermo, traz aqui que eu vou orar. Você vai ver as coisas começarem a acontecer na tua vida. Você é um agente transformador de ambientes. Você é um agente transformador desta terra. Aplique a sua fé, porque é através dela que as pessoas, a partir das suas atitudes, que as pessoas vão conhecer Jesus. Só que o grande problema é que eu não mudo, então eu vou para dentro da minha família. A minha esposa continua vendo o mesmo grosseiro de antigamente. Continua vendo. Graças a Deus ela não viu o grosseiro. Ela já pegou eu já suave, já, né? Ela pegou o filezinho. Mas vou dar um exemplo. Vamos exemplificar que eu tivesse me convertido com a minha esposa. A gente já fosse casado. E é lógico que eu estou num processo de aperfeiçoamento com ela. Mas eu chego em casa. Eu continuo sendo estúpido, eu continuo sendo grosseiro, mas o problema é que o orgulho produz em mim que eu tenho fé, eu estou mudando. E eu não... Aí eu começo o quê? A não ver a mudança na minha esposa. Só que ela não muda porque eu não mudei. E como diz a palavra de Deus, eu sou o sacerdote entra para comunicar Deus nos ambientes. O sacerdote, ele entra para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Aí eu olho para ela que não mudou e desanimo. A falar, eu não vou parar com essa mudança. Porque não está produzindo um resultado na minha esposa. Mas exatamente ao contrário. A tua fé não está sendo aperfeiçoada, você não está se deixando ser aperfeiçoado com o Senhor, para que isso venha produzir um resultado em você que venha derramar na sua esposa. Nós precisamos entrar nesse processo com o Senhor para mostrar que a nossa fé é genuína. Vamos para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo de número 12. Vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora olha o que Tiago está falando. O que o mundo fala que é o bem-aventurado? É aquele que ganha, é aquele que tem, é aquele que... Mas ele está dizendo diferente. Ele está falando que bem-aventurado é o que suporta com perseverança a provação. Então, na verdade, o conceito que a religião e que o mundo traz para nós como homens e mulheres de fé está totalmente diferente daquilo que Jesus está falando para nós. Porque o bem-aventurado é aquele que consegue passar pelos momentos de dificuldade com perseverança, ou seja, ele não pensa em desistir. Desistir não é uma opção para ele.
Porque ele vai falar que depois de ter sido aprovado, ele recebe a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Sabe por que nós não conseguimos avançar na fé? Porque nós queremos ter a coroa da vida antes de passar pela aprovação. Nós queremos ter o prêmio antes de sermos merecedores dele. Nós queremos ter o resultado da nossa fé antes de a nossa fé ter sido provada. A gente quer queimar etapa, e com Deus não dá para queimar etapa. Com Jesus você não queima etapa. Em Jesus nós passamos por processos, e processos excelentes. Então, às vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito. E fazer as coisas do seu jeito é você querer a coroa da vida antes que ela tenha sido dada a você. Porque coroa da vida aqui não é salvação, não. Às vezes a gente fica achando que é salvação, não. Aqui ele está falando para os irmãos, ele está falando para os salvos. Aqui ele está tratando com gente do mesmo nível. Aqui já está salvo. Coroa da vida, o que é? Vamos lá. Coroa se coloca na cabeça de um rei. Então, se você vai ganhar uma coroa, é sinal que você é um suposto rei. Você é um governante em potencial. Muitos governantes em potenciais querem exercer o seu governo sem receber a coroa. E a coroa da vida, sabe o que é? É Deus falando para você, a partir desse momento, você tem controle da sua vida. Porque uma vez que você está em mim, uma vez que você tem o meu coração, uma vez que você já foi provado, a partir de agora eu te dou uma coroa em que você tem o controle da sua vida. Deus quer dar o controle da tua vida a você. Deus quer dar, sabe quem que pode ter o controle da vida? Filhos maduros. O filho maduro, você pode entregar a chave do carro na mão dele e falar, cara, toma cuidado, você não precisa dar regra nenhuma para ele. Você simplesmente fala assim, está aqui o chaveiro, pode ir, tome cuidado e seja prudente. Esse filho ele vai voltar na hora certa, íntegro, vai voltar da maneira como você esperava que ele voltasse. Agora o filho menino não. O filho menino você vai dar a chave do carro para ele. E você vai ficar orando o tempo que ele estiver fora, para que nada de ruim venha acontecer com ele, porque você não sabe o que vai acontecer com a cabeça dele, que ele pode fazer uma besteira nesse período que ele estiver fora. Então, coroa da vida é o quê? É Deus entregando o controle da sua vida para aqueles que o amam. Porque uma vez que você ama o Senhor, você não vai cometer nenhuma atitude que não seja aquela que o Senhor esperava que você tomasse. Porque o próprio Jesus vai dizer, ali no Evangelho de João, capítulo de número 14, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, quando você ama Jesus, você guarda a palavra dele, você procura andar diante da palavra dele, você se torna um filho maduro. Sabe por que o Senhor não tem concedido o desejo do teu coração? Porque você ainda não conquistou a coroa da vida. Deus está fazendo muitos daqui passarem por processos para que venham conseguir a coroa da vida. Adão, antes de pecar, ele tinha a coroa da vida. Ele não acessou a árvore. O problema dele foi esse: ele ter a coroa da vida e não acessar a árvore da vida. Por quê? Ele fazia o que ele queria. Ele fazia do jeito dele. Ele plantava algo, ele plantava uma semente, a semente respondia. Ele colocava nome no animal, e aquele nome correspondia ao que aquele animal iria fazer. E aquele animal fazia da maneira como Adão determinava. Ele tinha a coroa da vida, mas ele perde a coroa da vida. Por quê? Porque quando ele é colocado diante de uma aprovação, ele não foi aprovado. E pelo fato dele não ter sido aprovado, sabe o que acontece? Ele perde a coroa da vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Muitos anos se passaram. E Deus estava incomodado pelo fato do homem não ter mais acesso à coroa da vida. E um dia, o homem pecador faz uma coroa de espinhos e coloca sobre a cabeça de Jesus. E Jesus aceita aquela coroa de espinhos, sabe por quê? Para que você novamente tivesse a possibilidade de ter a coroa da vida.
A coroa da vida está disponível para todos nós, meus amados. Ela está disponível, nem todos aqui têm a coroa da vida, mas a coroa da vida está disponível para todos nós. Porque eu não posso falar que isso aqui é provação, isso aqui é salvação. Porque a salvação não vem pelo fato de você ser provado, não. A salvação vem pela fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, segundo diz Efésios capítulo 2. Então ele vai dizer que não adianta você falar que Deus está te tentando. Deus não está te tentando. Sabe o que está tentando você? Sabe o que está tirando a coroa da vida da sua cabeça? São os seus prazeres, são os nossos desejos. É aquilo que a gente fala para as pessoas que a gente não gosta, mas lá no fundo do nosso coração há um pecado querendo gritar e falando: pega aquilo. É isso que nos impede de pegar na coroa da vida, porque vai falar que uma vez que essa cobiça, ela é concebida, ela dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Esse desejo dentro de nós, porque não tem problema nenhum você desejar. Existe o problema você ceder aos seus desejos, aos seus prazeres. O problema nenhum é você desejar, mas uma vez que você dá vazão a esse desejo vai gerar um pecado. E esse pecado sendo consumado, ou seja, sendo feito de forma corriqueira, isso traz morte espiritual. Se você tem dado vazão ao teu pecado, eu digo para você, a morte está à porta, você está à beira da morte. Saia dessa zona e venha para a zona da coroa da vida. A gente não pode ficar nessa situação, porque uma situação de morte, ela é estéril, ela não gera vida, e Deus nos chamou para que a gente venha gerar vida, para que a gente venha trazer a vida de Jesus nessa terra. Ele quer nos ver prósperos. Aí eu pergunto, o que nós estamos gerando? Estamos gerando vida ou estamos gerando essa morte? Porque lembre-se, num processo geracional, as coisas não vêm de repente. Demora-se 9 meses a partir do momento que um óvulo encontra-se com um espermatozoide. E ali há um processo geracional que trará o resultado daquilo que foi gerado. Porque às vezes a gente se acomoda pelo fato de nós termos comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim como Eva, achamos que nada aconteceu de ruim para nós. Mas calma, se você não encerrou esse processo está sendo gerado em você. E você precisa abortar esse processo e iniciar um processo de vida em abundância na tua vida. A gente não pode entrar por esse caminho. Porque Deus ele veio para nos dar coisas boas. E às vezes a gente está comendo na mão de Satanás. Porque está falando aqui que Deus a ninguém tenta. Se Deus a ninguém tenta, quem que está tentando aqui? As nossas paixões ou que são inflamadas pelo inimigo falando na sua orelha. O inimigo ele vai colocando sutileza, pode ir, vai desse jeito, não precisa ser tão santo assim não. Não precisa ler tanta palavra assim não, não precisa ir em tanto culto assim não, para que toda quarta, todo domingo no culto, oração na quinta, não precisa tudo isso. Gente, a gente só dá o norte para vocês, a gente só dá o docinho na boca. Não adianta você planejar coisas no Senhor sem aquilo ter sido gerado no Senhor. A gente precisa gerar em fé. E sabe, num processo geracional gera dor. As mulheres que já tiveram filhos aqui, elas sabem muito bem disso. Um processo geracional gera dor, gera enjoo, gera desconfortos. E num processo daquilo que Deus está gerando em cada um de nós, meus amados, num processo de amadurecimento da nossa fé, ele vem acompanhado de muitas dores. E principalmente, atentem-se vocês,
Isso vai cair no coração de pessoas aqui nessa noite. E principalmente na hora que você está nas dores de parto, as dores vão se multiplicar. Porque multiplicarei as dores do teu parto. Mas depois, meus amados, depois que você gera uma criança linda, gera um fruto lindo, que vai fazer com que muitos venham admirar a sua perseverança. Venham admirar a tua capacidade de gerar. Deus está gerando muitas maravilhas dentro de pessoas desta casa, em nome de Jesus. Deus está gerando muitas coisas. Não se apavore com o processo de gestação. Deus está trabalhando. Deus está gerando coisa nova na tua vida. Só não se acomode. Porque, pastor, eu quero um carro para mim. Amém. Mas pela fé eu vou ganhar. Beleza. Você está fazendo hora extra, você está trabalhando mais. O que você está fazendo para que isso aconteça na tua vida? Lembre-se, Jesus não é o teu garçom. Você vai ter que se mover mediante uma palavra de fé. Como que Abraão foi provado? Traz Isaac para mim. Sabe o que quer dizer Isaac? Riso. Porque quando a gente recebe algo do Senhor, o que a gente fica toda? Jesus estava falando para ele, traz o teu riso para mim. Sabe por que Jesus pediu o riso de Abraão? Porque o riso de Abraão não tinha que ser Isaac, o riso de Abraão tinha que ser Jesus. O que é o teu riso para você? É aquilo que você obtém? É aquilo que você tem? É aquilo que você quer? Se o teu riso for aquilo que você tem, aquilo que você quer, você está errado. O teu riso tem que ser o riso do Pai. O teu riso tem que ser o riso de Jesus. Porque quando o teu riso for o riso de Jesus, as coisas, você não vai ter problema de entregar nada mediante a fé. Simples assim. Então ele vai falar que, finalizando aqui, e você sabe quando o pastor fala que está finalizando, tem mais 1 hora de pregação. Quero ler mais alguns versículos. Olha o versículo de número 2. Do capítulo número 1. Meus irmãos, tende por motivo a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, ele está falando aqui, para que essa provação que você está passando, você passar isso por alegria, porque se você está passando por uma provação, tendo uma plena confiança que você está em paz com Deus, isso vai gerar algo maravilhoso na tua vida. Porque eu sempre bato na tecla, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, dizendo que o intuito dessa minha admoestação, Paulo fala para Timóteo, é um amor fruto de uma fé não fingida e de uma vida em confiança no Senhor. Porque, sabe por quê? O problema de muitas vezes nós temos uma fé fingida, porque quando eu tenho uma fé fingida, quando eu tenho um relacionamento com Deus que é falso, que é fake, sabe o que acontece? No momento que vier a aprovação, isso eu acho que só aconteceu comigo. Acho que não aconteceu com mais ninguém nessa casa. No momento que o negócio começa a apertar para o nosso lado, você vai lá para o seu quartinho e fala assim: Jesus, o que eu fiz? Será que eu fiz mal para fulano? Será que eu fiz mal para ciclano? Será que eu fiz... A gente começa a pegar todos os nossos pecados e oferecendo uma bandeja para Jesus, perguntando se foi por causa disso ou aquilo que Ele está tratando conosco. Esse é o problema de nós andarmos desalinhados com o Senhor. E isso sabe o que faz? Produz uma desconfiança. Você não tem confiança para chegar diante de Deus. Você não tem confiança para uma pessoa que está enferma, você colocar a mão sobre a cabeça dela e falar: eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Você não tem confiança para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero uma casa bem grande para mim.
Já percebeu que às vezes a pessoa, não é errado nenhum você querer uma casa, tá? O pastor falando de casa, nossa, não tem problema nenhum você querer uma casa. E não tem problema nenhum você querer ter uma casa boa. O problema é que às vezes a gente está desalinhado com Deus. O problema é que a gente às vezes está devendo para Deus, está devendo no tribunal celestial. E a gente chega assim para Deus e fala, Senhor, dá uma casinha de 2 cômodos para mim, tá bom demais. Para com isso, para de viver nessa vida miserável com Jesus. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo nessa terra. Chega em plena confiança diante do Senhor e fala, Senhor, eu sou filho amado, eu sou filho obediente. Esse dia eu estava conversando com a Elisandra, e a gente querendo fazer algumas mudanças na nossa vida, adquirir algumas coisas, e a mulher sempre é mais segura, né? Não, mamãe, vai fazer isso, mas daí vai faltar. Eu falei, eu cansei de viver dessa forma, mano. Eu sou dizimista com força, eu oferto com força, eu primicio, na igreja que eu ponho o pé, eu oferto com força. Para que eu vou ter medo de faltar na minha vida? Aqui a gente não está esbanjando. Eu estava falando uma situação com ela que é necessária para nós. Nós não vamos esbanjar. Eu falei, se eu não vou esbanjar, se eu não vou jogar dinheiro fora, para que eu vou ficar com medo? Tem que ficar com medo o cara que não dizima, o cara que não oferta, o cara que é miserável, o cara que é avarento, que só pensa no dinheiro. Esse aí tem que ficar com medo sim de perder a qualquer momento. Mas a partir do momento que eu tenho fé para colocar Jesus nas minhas finanças, as finanças já não passam a ser minhas, as finanças passam a ser dele. E isso só acontece pela fé. Aí eu vou ficar olhando para o cara que não tem fé? Para o cara que não dizima, para o cara que não oferta, para o cara que não se move no Senhor, para o cara que não se entrega, que não consegue entregar 1 hora dele para Deus, para entrar no quarto e orar? Não vou, ele não é minha referência. A minha referência não é quem está ao meu redor, a minha referência é Jesus. E vai falar que quando Jesus ele precisava de qualquer coisa, ele mandava, pega na bolsa aí com o tesoureiro, pega com Judas. Mas um dia Judas não estava. E Pedro chega para ele e fala, ô Jesus, a gente precisa pagar um imposto. Aí ele, fica calmo, vai ali, pega um peixinho ali, você não sabe pescar? Vai ali, pega um peixinho, vai ter a dracma lá dentro que a gente precisa. Paga o meu imposto e paga o seu e está tudo certinho. Ele não tinha falta de nada, porque Jesus, ele caminhava em fé com o Pai. Mas Jesus tinha fé? Sim, Jesus tinha fé. E então ele vai falar que, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabe o que é essa perseverança? Essa palavra perseverança é constância. É uma palavra no grego chamada upomone, que quer dizer constância. Sabe qual que é a característica do camarada sem fé? Hoje ele está assim, oh, aleluia, chega! No outro dia ele acorda, ora por mim, pastor, ora por mim que eu estou vendo tudo, estou vendo Satanás na porta de casa e vai pegar eu. É o seguinte, não estou desistindo, não quero mais não. Aí na quarta-feira ele chega, ô pastor, de novo, mas aconteceu com você, cara? Ele é inconstante, ele é igual exame de eletrocardiograma. Ele vai fazendo assim, ó. Ele vai bater. E Jesus, meus amados, Ele quer de nós uma estabilidade. Ele quer homens e mulheres constantes. Porque Ele vai falar que essa fé, essa provação que você está passando, Ele está te forjando. Ele está forjando a tua fé para que você seja constante. Você passa pelas dificuldades e fala, eu continuo firme no Senhor. Gente, esse ano foi um ano que eu falei que eu envelheci 5 anos em um. Porque a gente passou por umas provas. Mas em momento nenhum eu virei para minha esposa e falei, amor, eu vou parar. Em momento nenhum. E olha que só vai entender, comece a entender o que pastor passa quando começa a se aprofundar na liderança. Hoje a gente tinha uma situação de uns discípulos perto da gente que já começou a ver o que é.
É bom, por isso que eu estou aproximando as pessoas, os discípulos que estão mais perto de mim, ver o que a gente passa, porque é muito fácil, para quem está distante. Você quer saber se uma pessoa está perto ou se uma pessoa está distante? É ela falar, ser pastor é fácil, é subir lá no domingo, falar um monte de baboseira que está tudo certo. Vem andar comigo, vem andar comigo. Talvez eu não fique levantando 100 quilos, eu não fico levantando saco de cimento nas costas, mas vem andar comigo, vem andar com a minha esposa. Mas em momento algum a gente pensou em desistir, e isso não passa na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque lá atrás Deus nos forjou. Deus lá atrás, eu já pensei em desistir. Falei, amor, eu vou desistir. Ela, não, cara, não, você não pode desistir. Deus tem mais para você. E eu me agarrava naquilo e ia. Para que pudesse chegar numa estabilidade. Porque ele vai falar aqui, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, ele está falando, essa estabilidade na tua vida tem que ter uma ação completa, tem que ser em todas as áreas da tua vida. Tem que ser nas finanças, tem que ser no teu casamento, tem que ser no teu trabalho, tem que ser na igreja, tem que ser numa forma completa, porque Deus, Jesus, Ele é perfeito e Ele quer que você seja perfeito também. Para que sejais íntegros, em nada deficientes. O que Ele está falando assim? Para que você não seja bom numa coisa e seja ruim na outra. Sabe o camarada que ele aprendeu a ganhar muito dinheiro, mas na casa dele ele é um péssimo marido. Sabe, a mulher que cuida bem dos filhos demais, ela é uma excelente dona de casa, mas no trabalho é uma atribulada. E Jesus quer nos levar a essa perfeição, para que você realmente possa mostrar o amor dele para onde quer que você passa. E ele está dizendo isso, você não consegue, se você não compreende isso. Tiago está dizendo, se você não compreende isso, ele vai dizer, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lance em rosto. Ou seja, se você não consegue entender que isso que você está passando é Deus forjando o teu caráter, entra no teu quarto e fala, Senhor, me dá sabedoria para entender isso. Porque sabe qual é o problema? A gente vai ler os versículos, a gente lê os capítulos e lê tudo isolado, porque tem epígrafe. Então a gente pensa que ele está falando uma coisa lá em cima e pensa que está falando de outra coisa aqui embaixo. Não é, ele está vindo numa sequência de um texto. Porque ele diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Capítulo 1, verso 6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que ele está dizendo? Peça, porém, com fé. Peça, porém, caminhando rumo àquilo que você está querendo. Peça com fé, peça fazendo, agindo de acordo com aquilo que você espera. Porque o cara que duvida, o cara que pede, ele é semelhança à onda do mar. Ele bate lá e volta como espuma para cá. Já viu a onda do mar como é que é? Você pode ir lá no mar e colocar o pé, falar, a onda vai vir até aqui. Aí ela vem, passa para lá. Aí ela volta de novo. Aí você fala, então já que ela foi até lá, eu vou me posicionar lá, que ela vai terminar aqui. Aí ela vem, ela para aqui. Ela é inconstante. Ela é inconstante, não tem como você medir. Ela vai de um jeito e volta de outro. Porque no verso 7 diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Porque às vezes você pode falar assim, eu sou perfeito em tal área, e sou ruim em tal, em outra. Para mim está bom desse jeito. Essa inconstância sua, ela vai alcançar aquilo que você é imperfeito. Porque se não estiver colocada em Cristo, a sua inconstância, ela vai afetar as áreas onde você é constante.
Mas quando nós colocamos diante de uma fé perfeita, de uma fé genuína, aquilo que é inconstante, ela vai alcançando a constância de Cristo e vai trazendo o caráter de Cristo em todas as áreas da tua vida. Acabou o tempo da gente ser menino, gente. Acabou o tempo da gente ficar se escondendo atrás das circunstâncias e falar que nós estamos tristes e chateados pelo fato das coisas não estarem acontecendo na nossa vida. A coroa da vida está preparada para você. Você é dono das circunstâncias. Você que domina a situação. Você domina a situação. Ah, pastor, mas não estou dominando nada. Então talvez você não esteja exercendo a fé plena. Sabe por quê, gente? Uma coisa que você tem que entender. A gente, quando você se move em fé e sabe quem você é no Senhor, a situação ela é favorável para você, porque você tem o Senhor, você está do lado do Senhor. O Senhor, Ele é teu advogado. Aplique fé para aquilo que você foi chamado. Não deixe a situação dominar a tua vida. Você foi constituído nessa terra como sacerdote. E o sacerdote, ele entrega o sacrifício para que todo o povo seja justificado. Eu podia muito bem naquela hora falar assim: agora eu vou tripudiar em cima da vida dela, porque eu estava diante da razão. Mas eu dei um passo para trás, entendendo que eu entrego um sacrifício e muitos são beneficiados. Passado umas 2 semanas, a mãe dela me liga chorando, dizendo: Alisson, foi Deus que colocou você na vida da Gabriela nesse momento, porque ela precisa muito de ajuda. Ela reconheceu o Deus que está na minha vida. Ela não achou que eu sou o bonzão, não achou que eu sou nada, não, eu não sou. Mas ela reconheceu que há um Deus que opera na minha vida e que eu estou andando na direção desse Deus.